Dorileu, né? Conta como foi e mostrar o contra o Flamengo e Internacional do Roger Machado, hein? Que, por sinal, Roger Machado arrebentando no Inter. Flamengo e Internacional duelaram aqui no Maracanã. No jogo, colocou frente a frente o campeão carioca e o campeão gaúcho. Antes da bola rolar, inclusive, teve a tradicional troca de faixas. Bom, sem contar com Gerson e Arrascaeta, o técnico Felipe Luiz colocou o Flamengo com 4 atacantes em campo. A grande novidade foi Juninho como centroavante. E foi justamente ele quem teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. 2 delas de cabeça e Rocher foi melhor. Na terceira delas, já nos acréscimos, ele tentou driblar o goleiro uruguaio, mas acabou levando a pior e o Michael ainda se enrolou no rebote. E na primeira chegada do Internacional ao ataque, aos 33 minutos do primeiro tempo, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique também chegou livre à área para bater colocado no canto de Rossi e abrir o placar. No intervalo, o Inter teve que trocar o goleiro. Rocher sentiu uma lesão na mão e deu lugar a Antony. E parece que o uruguaio fez falta. Logo na primeira oportunidade do Flamengo, escanteio cobrado na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira aproveitou dentro da pequena área para empatar a partida. O gol pareceu ter deixado o Inter atordoado. E logo nos 2 lances seguintes, o Flamengo poderia ter virado a partida. Primeiro com Luiz Araújo batendo por cima e depois de novo com Juninho. Dessa vez ele acertou a trave. O Flamengo seguiu tendo as melhores chances. O garoto Wallace Ian por pouco não virou o jogo e Plata bateu essa falta perigosíssima na rede pelo lado de fora e chegou a enganar quem estava no estádio, mas o placar ficou mesmo em 1-1. Esse resultado mantém a invencibilidade dos 2 times na temporada com a equipe principal. Os 2 seguem sem ser derrotados, usando o que tem de melhor. Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que seria o enfrentamento de 2 equipes postulantes ao título e que pra gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo. Tecnicamente, em alguns momentos tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo. Porém, mais estrategicamente, taticamente, eu acho que a gente cumpriu à risca o plano de jogo, como eu falei anteriormente. E isso nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Os 2 times agora voltam a campo na quinta-feira pela Copa Libertadores. O Flamengo vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira e o Inter estreia na competição diante do Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Rapaz, é verdade, um jogo de 2 times que vão brigar pelo título, Inter Acho também. e o Flamengo, pelo aquilo que eu, pelo menos nós conversando. Agora, o que a gente estava conversando aqui no intervalo, vamos lá. Treinador do Santos. Português. Treinador do Fortaleza. Argentino. Treinador do Palmeiras. Português. Treinador do Corinthians. Argentino. Treinador do São Paulo. Argentino. Cruzeiro. Português. Botafogo. Português. Brasileiro é Inter, Cuca. Esporte. Português. Então, o que eu quero dizer com isso? É assim, esses times têm uma visão diferente de jogo, porque nós temos, para mim, dos 2 times que mais jogaram bem nesse começo, foi o Flamengo e Internacional, 2 moleque como treinador. Será que eles aguentam a pancada nesse Campeonato Brasileiro? Roger Machado e acho que o Felipe Luiz mais. Felipe Luiz mais, eu acho também. Por causa do Copa do Brasil, Flamengo. Campeonato Carioca, o Roger, ele nunca teve uma força, um escudo assim das pessoas para com ele. Agora parece que tem, né? Talvez, Agora, talvez. Qual a ideia do Flamengo Internacional e disso? Pra gente discutir que é sábado. Eu concordo com você. Para mim, o Flamengo é o grande favorito. Pelo potencial, se ele acordar, ele começar... E Michelete falou uma coisa legal aqui, o Michelete. 2 laterais esquerdos. O Roger, para mim, foi muito melhor.
Eu também gostava mais dele. Tá louco que o Mas Roger assim, jogou. eu acho que o Flamengo é favorito, Internacional tá numa briga. A gente não pode descartar o Palmeiras, não pode. Nesse momento eu descarto, mas o campeonato é muito longo, são 12 rodadas, tem Mundial, tem a volta depois. Eu acho que não vai fugir muito por aí. Pela camisa, talvez o Corinthians brigando por um G6, não pelo título, mas por um G6. E sempre aparece alguma novidade, né? O Botafogo, sinceramente, nessa temporada... Estreou hoje. Jogou bem ontem. Estreou hoje, né? Estreou hoje. Jogou só estreou bem. hoje. Desculpa, hoje. Hoje. É tanto jogo. Jogou bem, cara. Ah, Buscou ponto, tá ótimo. depois eu quero falar do Primavera. Que subiu. Vocês fizeram aí uma matéria do Primavera, eu até esqueci, Hernani. Pô, o Primavera voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista com o Nenezini. Primavera é a primeira, né? Hã? Primavera é a Primeira primeira. vez, É a primeira vez. Primeira vez. O Capivariano que Capivariano que voltou, que está também no Campeonato Paulista. Parabéns ao Nenezini, parabéns ao Rafa Marques, parabéns ao Primavera, Nidatuba, o maior jogador da história, o Django, centroavante. Parabéns ao Primavera. Queria muito uma matéria do Primavera, ou convidar alguém do Primavera, o treinador do Primavera, para o domingo que vem, tá aqui no apito final. Gostaria muito disso. Marília, em relação ao Flamengo? Eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, e talvez o Botafogo, que estreou hoje, deu boas, né? Pô, Deu uma boa parece impressão. aquele Botafogo. Né? Pelo menos assim, dessa vez a gente não viu um técnico chegar ao Botafogo e rasgar o que tinha sido feito, que foi quando o Arthur Jorge foi embora e rasgaram, todo mundo que apareceu lá rasgou o que ele tinha feito. Agora não. Agora parece que o técnico que chegou pegou o trabalho do ano passado, perdeu 2 grandes jogadores, foi o Almada e o Luiz Henrique, mas você viu um time hoje que treinou 15 dias, como disse o Abel, e você tinha cara de time, força física, aquilo que deu ao Botafogo alguma diferença no ano passado. Acho que esses times têm um probleminha até o Mundial, quando vai parar o Campeonato Brasileiro. Que seria? E esse probleminha é a Libertadores, coisa que o Inter também tem. Então precisa ver como esses times vão olhar para a Libertadores e como eles vão olhar para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo já falou 1000 vezes do livro do Guardiola sobre pontos corridos e tal, como as 10 primeiras rodadas são importantes, como foi para o Carille, por exemplo, no Corinthians em 2017. Aliás, o Carille ganhou de virada do Santos, hein? Talvez ele pudesse ter ficado. Como é importante essas 10 primeiras rodadas. Então precisa ver se os times estão na Sul-Americana, como é o caso do Atlético, por exemplo, não vão... Que já saiu perdendo pro Grêmio. Também teve um gol ali, hein? Depois o Godoy pode falar. Podem pegar essas E pegou primeiras pênalti do rodadas. Reinaldo, né? Que é um exímio batedor de pênalti. Esses times podem pegar essas 10 primeiras rodadas, em que esses outros estão de olho na Libertadores, e conseguir uma quantidade de pontos que dê alguma margem para trabalhar no segundo semestre. A gente precisa ver um pouco mais do campeonato. Quando eles pegam o Vasco a semana que vem, e também é outro time que não tem calendário. Vamos lá, Flamengo Internacional, o que você enxerga, Godoy? Eu lembrei do lance do pé alto, né? Na falta lá. Em relação ao Flamengo Internacional também, eu estava conversando com o Quesada, eu consegui assistir um monte de jogo. Eu fiquei em casa, não saí, assisti um monte de jogo. Fiz igual o nosso saudoso Roberto Carmona. Liga a televisão. Não, eu fiquei eu assisti todos os jogos. 4 jogos Eu fiz um evento lá em Tupã. Um beijo pro Master do Corinthians, um beijo à cidade de Tupã. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo Grupo Bandeirantes, o interior de São Paulo, que é um estouro, né? E também assisti todos os jogos. Você viu o buraco do Ducídio lá ou já taparam o buraco Já taparam. do Ducídio? Já taparam. Ducídio mandava em Tupã. Deu um tiro lá, os caras vão cercar ele, deu um tiro lá, os caras desenharam buraco do Ducídio. Grande Ducídio. Mas voltando ao jogo, craque Neto, os dois times aí mostraram o quanto que os campeonatos estaduais são fraquíssimos, né? Os dois, Flamengo e Inter, foram campeões invictos, mas no Campeonato Brasileiro eles vão sofrer bastante. Eu acredito que o Internacional sofrerá mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para você, Quesada... Flamengo é o grande favorito, o Internacional é um time que vai brigar por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Eu não falei do Atlético Mineiro, eu acho que o trabalho do Cuca pode, já a gente vai falar do Atlético, mas acho que o Cuca vai fazer um bom trabalho nesse brasileiro comandando o Atlético. Vamos lá, a gente tem uma matéria do Lucas Herrero, do São Paulo, que está na mesma pegada. Tanto é que eu estava vendo o jogo, os caras estão gritando o nome do Dorival. É isso aí, galera do Mengão, imprensa em peso, colocando o Flamengo como favorito ao título. Eu, depois do que o Flamengo vem jogando nos últimos anos, eu vou colocar o pé no chão, vou aguardar as primeiras 8, 10 rodadas
para eu me iludir ou não. Iludir ou não. Vamos aguardar, né? O Flamengo é um time que cria bastante, joga rápido, envolve o adversário, isso aí ninguém pode negar. Mas é um time que na frente do gol, de cara pro gol, acaba perdendo muitas oportunidades. Ontem, cara, a troca de passe do Flamengo ali na frente da área do Inter, né? Até eu ficava bugado, até eu ficava sem saber o que estava acontecendo. Imagina os caras lá. Mas na hora de caixa, enrolava demais, isolava, na trave, não sei na onde. E esse 2 pontos jogando no Maracanã pode fazer uma falta absurda, né, galera? Infelizmente o Flamengo não conseguiu sair com a vitória, foi melhor que o Inter é um dos postulantes ao título, mas não acredite que o Flamengo vai chegar na casa do Inter, lotado, com o estádio lotado, e vai fazer o que bem quer lá, não. Lá vai ser outro jogo, o Flamengo provavelmente perderá, vai ser amassado pelo Internacional, do mesmo jeito que o Inter foi aqui. Essa é a probabilidade, né? Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Se o Flamengo chegar lá e se impor, mas aí já vai ser no meio da temporada, a gente já vai ter uma noção do que será o Flamengo. Lembrando, o Flamengo completamente desfalcado também nesse jogo de ontem, sem Arrascaeta, sem Gerson, sem um centroavante, que é o Pedro, né? A situação tá complicada. O De La Cruz, contratação caríssima, não vingou, né? Não deu certo. E o Flamengo segue aí, perdendo muitos gols. Vamos torcer para que esse cenário melhore, para que o Flamengo arraste aí pelo menos um, né? Pelo menos um título dos pesadões aí. Se arrastar um já tá de bom tamanho. A gente quer os 3, obviamente, mas sabe que é muito difícil. Começou o campeonato de verdade, agora a gente já sentiu aí o peso, né? O peso de um time de Série A. É complicado.